vamos falar de Dragon Ball. Dragon Ball para mim não só é a minha melhor anime preferida, né? Ou seja, é a minha anime preferida, não só o meu desenho animado preferido, não só a minha série preferida, sempre, mas é capaz de ser a coisa, o pedaço, aquele bocadinho de ficção criada que eu mais gostei de ver na vida. Acho que é a primeira coisa que eu me lembro de ver e de gostar da minha infância e levo comigo desde então. Revejo vezes em conta e continuo a ter o mesmo prazer de sempre. Não é perfeito, não digo isso. Tem muitas coisas que eu se calhar mudaria ou se calhar foram um erro serem feitas, mas há um grande, grande amor que eu tenho pela série. João, não sei se sentes o mesmo que eu ou lá perto. O Dragon Ball foi enorme, enorme cá em Portugal e foi enorme na minha juventude. Acho que toda a gente via. Se perguntares e se falares a pessoas na nossa faixa etária, 20, 30, até mais velhos, 40, 50, toda a gente viu Dragon Ball. Vi pessoal faltar à escola, a faltar ao trabalho para ir ver Dragon Ball. Na altura que apareceu em Portugal, e eu já vou falar mais ou menos de como é que apareceu, onde é que começou a ser passado, a dobragem em português era muito recente, ou seja, a gente ainda importava muitas coisas do Brasil na altura, a dobragem brasileira, e dobragem em Portugal só mesmo ali no meio dos anos 90 é que a gente começou a fazer mais e com qualidade, atenção, a gente nada era perfeito, mas em termos de dobragens eu acho que Portugal sempre teve dobradores muito bons logo de início. E em Portugal era algo fantástico, era épico, era algo que nunca se viu na altura, nem nunca se voltou a ver. Era algo único que vale a pena só ver a versão portuguesa por isso. Epá, a voz do Son Goku ficou sempre, fica sempre na cabeça, né? Mas sim, já agora adicionar que epá, eles quando dobraram o Dragon Ball tinham um budget muito, muito reduzido. E mesmo Dragon Ball já foi uma coisa muito low budget. Porque houve vários países pelo mundo fora a comprar a versão original, né? E a fazerem as suas dobragens, as suas adaptações. E a portuguesa já é depois comprada uma versão francesa. Epá, e sim, depois temos aquelas pérolas que quando as falas não davam para acompanhar o A movimento da boca, boca dos personagens, eles inventavam. sim, sim, E sim. temos momentos únicos. O Dragon Ball começou por ser uma manga criada pelo lendário Akira Toriyama. Ele começou a escrever a mesma em 1984, sendo que 2 anos depois fizeram a adaptação para a série em 86. A história acaba por ser inspirada num famoso conto chinês, que é A Viagem ao Oeste, onde Son Goku, nesse conto, o Son Goku é um deus chinês que tem um bastão que se estende com o seu comando e também tem uma nuvem voadora para se deslocar, algo que iria ser trazido para a série. O estúdio Toei Animation foram quem produziu esta bastante popular manga, que viria a ficar conhecida e popular em todo o mundo. Um, Sendo que a manga acabou por ser dividida em dois, ou seja, no Dragon Ball, que em Portugal não teve. É o puro cristal, não é? O Dragon Ball puro cristal. A gente Sim, por cristal. eles não chamavam bem isso, mas a gente, para dividir as coisas entre Dragon Ball e Dragon Ball Z, que foi a segunda metade da série, a gente chamava-lhe puro cristal porque dizia mesmo isso na canção do genérico. E nessa versão do Dragon Ball puro cristal foram produzidos 153 episódios que acabaram por ser divididas em 7 sagas diferentes. Nós hoje vamos falar da primeira saga, ou seja, os primeiros 3 episódios, que é a saga do Imperador Pilaf. Acabo por perguntar-te a ti, João, se tens, qual é a tua primeira memória, se conseguires relembrar da série. A primeira memória da série de quando. Epá, eu lembro-me da série mais ou menos toda, do Son Goku com a Bulma, lembro-me do Son Goku com o Yamcha, com o Pilaf, lembro-me disso tudo ainda. Comecei a ver, tu és um pouco mais velho que eu acho que Yeah. comecei a ver quando eles ainda passavam.
na SIC, mas era já o Z. Acho que o Puro Cristal foi algo que eu fui apanhando aos poucos, mas acho que a primeira coisa que me lembrei foi do Z, porque eu depois até comecei a comprar as VHS dos Uhum. filmes que iam ser lançadas nessa altura. Yeah, eu sei falar de VHS em pleno Yeah. século XXI, Eu é um também comprava, throwback. não te preocupes. Mas na altura a gente divertia-se com pouco e éramos felizes. VHS que eu alguma vez comprei foi um filme do Dragon Ball. O Yeah. segundo. O segundo, do O Puro segundo. Cristal ou do Z? Do Puro Cristal. Mais uma vez referir, vamos falar dos primeiros 3 episódios, de que é a primeira saga da história propriamente dita. História essa que conta, que fala de Son Goku, que é um rapazinho que com rabo de macaco que vive sozinho nas montanhas desde a morte do seu avô e que um certo dia acaba por conhecer a rapariga Bulma que procura as 7 bolas de cristal do dragão. Porquê? Porque dizem que quando juntando essas 7 bolas de cristal aparece no céu o dragão Shenron que permite realizar qualquer desejo que a pessoa que reuniu as bolas assim o desejar. O Son Goku já possui a sua mítica bola de 4 estrelas e a Bulma, quando o conhece, já tem duas em sua posse. Bulma, um pouco, um pouco digamos, pressionante e também interesseira, acaba por convencer o pequeno rapaz, Son Goku, a ir com ela procurar as 7 bolas do dragão. Goku, que sempre viveu no bosque, nunca conheceu sequer um outro humano que não o seu avô. Aliás, a Bulma é a primeira rapariga que ele acaba por conhecer. Acaba por decidir ir com ela também para conhecer o resto do mundo e também, digamos, ir numa grande aventura. Durante a viagem, eles acabam por conhecer vários personagens diferentes, como é o caso da Tartaruga Genial, o Porco Oolong, o Yamcha e o Puar, a Kika e o Rei Machado, e até no final da saga, o Imperador Pilaf. Acho que é importante falar da personagem principal, o Son Goku. Eu acho que ele tem um design único. Tu olhas para ele e acho que é uma personagem que tu sabes logo, ok, para o personagem principal vou adorar esta pessoa, porque ele, ele, ele tem um design muito simples, mas que tu consegues logo ter uma apreciação por ele logo assim de caras. E eu queria te perguntar a ti, pelo menos nesta fase inicial, quais são as tuas principais interpretações da personagem principal? Pá, assim, o design dele é único, é baseado, como já tinhas falado, no Sun Wukong, do Journey to the West. Ahm, é assim, o design até acaba por ser simples porque o Akira Toriyama era calão. E ele, é verdade, é verdade. E ele acaba por não querer ter muito trabalho a desenhar, estás a ver? Porque ele já está a pensar em fazer uma série grande. E então opta por um desenho assim um bocadinho mais simplista, estás a ver? E em vez, porque o Sun Wukong era mesmo o rei macaco. E ele escolhe fazer um miúdo com rabo de macaco só, que é para tornar a coisa mais simples e mais fácil de desenhar. E ele é tão calão que epá, ele diz que a cauda dava muito trabalho a desenhar, então ao fim do primeiro Sim, arco ele faz a cauda desaparecer. Ahm, mas sim, epá, e a nível de roupas e assim, também é baseado muito nos monges chineses, no monge budista, no sim, monge lutador, sim, porque ele vai buscar muita influência e muita coisa para a série à cultura chinesa. Estás a ver? sim, Há sim. personagens que são inspirados pelo Jackie Chan, personagens que são inspirados pelo Bruce Lee e coisas assim de género. Exatamente, exatamente. Aliás, eu li o primeiro volume recentemente, reli, e ele até mesmo, numa pergunta que um fã lhe faz e que ele responde, ele diz mesmo, não é suposto passar-se na China, apesar de eu basear-me muito em cenários chineses para a obra. E acho que isso espelha bem. Sim, até mesmo as montanhas, aquele ar, Sim, aquela sim, atmosfera toda da arquitetura, não sei o que, é tudo muito chinesa, assim. sim, sim, concordo, concordo.
Série essa que, é assim, o Akira Toriyama, esta é a série que o traz fama a nível mundial. Contudo, ele já tinha a série do Dr. Slump, que também era muito conhecida já no Japão, e que ele já estava a ganhar fama com a série que já tinha escrito antes do Dragon Ball. Essa série era baseada, era comédia, não é? Ele escrevia muito comédia originalmente. O Dragon Ball acabou por ser mais conhecido pela ação e pelas lutas que mais tarde viria a mostrar e a fazer. Mas nesta primeira história, pelo menos, a gente vê que ele quer seguir a linha da comédia, porque Sim, a sim, sim. ação ainda não está muito E mesmo presente. durante o resto há sempre um toque de comédia, há sempre comedy relief durante a série toda. Exato, exato. De todas as personagens que são introduzidas nesta. Assim, já falámos do Son Goku, a personagem principal. Todas as personagens que são introduzidas nesta primeira saga, qual é aquela que para ti salta mais à vista? É assim, é que salta mais à vista na primeira saga acaba por ser a Bulma, porque é, é a personagem secundária desta saga. Apesar de a personagem introduzida que eu mais gosto é o Tartaruga Genial, como ele. Claro. Claro. Mas sim, a Bulma acaba por se destacar agora nesta primeira saga. Epá, e também todas as personagens engraçadas. Epá, eu gosto de todas as personagens, mas eu também acho que agora gostava de destacar que é engraçado como é que esta série foi a algum lado. Porque, tirando o Son Goku, que é bonzinho até demais, todas as outras personagens são um bocado egoístas, egocêntricas Sim. epá, muito oportunísticas. Eu não sei como Estão é que isto foi todos, algo. São todos, todos, todos. É todos querem as o. bolas de cristal para alguma coisa. O Son Goku é o único que não as Exatamente. quer para nada. Exato. Exatamente. E toda a gente quer usar o Son Goku e toda a gente quer usar uns aos outros para conseguirem aquilo que querem. É Sim. muito engraçado. Eu acho que aí também onde está a comédia. A Bulma, eu gosto muito da Bulma como personagem. Acho que ela, É. talvez não nesta primeira saga, mas ela acaba por ser uma Sim, personagem ela muito depois importante ao vai-se longo. vai-se mudando, vai envelhecendo, vai Certo, amadurecendo, torna-se outra personagem. É. certo, certo. Ela é uma personagem que é suposto ter 16 anos aqui, e claro que, pronto, É muito também mimada, muito espelha bem princesa a idade. Sim, mimada, sem exatamente. noção das Mimada. coisas Depois a gente ainda. acaba por descobrir mais do background dela, que também se calhar explica um pouco É. o que a faz ser assim. Mas sim, concordo em relação também à Tartaruga Genial, só mesmo para dar um pouco de contexto, caso vocês tenham vivido debaixo de uma rocha. A Tartaruga Genial é um mestre de artes marciais, é um velho, é um velho Tarado. que é um mestre em artes marciais, ou seja, É. a série quer-nos dar a entender que não há ninguém que saiba lutar melhor que ele, ou que saiba tantas técnicas, ou seja tão bom em artes marciais como ele. Contudo, não sabemos ao certo a idade dele, sabemos só que é referido na primeira saga que ele tomou uma poção da imortalidade, É. ou seja, partindo do pressuposto que se ninguém o matar, ele é imortal, mas é velho, não é? E ao bom estilo japonês, este é um velho pervertido, ou seja, tudo que seja jovens bonitas, eu acho que posso dizer, não é? Porque ele refere de peitos grandes. É. Ele acaba por ser bastante fã delas. E seja, ele não faz nada a não ser que tenha alguma coisa a ganhar com uma jovem rapariga ou senhora. Sim. Mas sim, ele é uma Epá, também personagem diga-se muito. outra coisa de passagem que é, para uma história de crianças, isto mete. A história anda Não, sempre muito à volta de houve, miudinhas. não estás mesmo a ver. Há uma parte no primeiro volume, penso eu, ou é no É. primeiro ou é no segundo, em que eles mostram. E a Bulma é suposto ter 16 anos, ok? Sim, sim, sim. Isso na série é censurada, mas há um painel na manga onde eles mostram os peitos da Bulma a nu. Ok. Tipo, Yeah, totalmente para yeah. crianças, não é? Sim, e lá está, isto é para crianças, isto é jovens adolescentes. Já para não falar que o Son Goku também está quase sempre nu, né? Sempre Sim, sim, vai sim. pescar ou vai. Ou no final da saga também está. A gente já Está vai quase lá, mas sempre. sim. Sim, sim. Saindo um pouco da Tartaruga Genial,
temos o porco Olong, que é um porco que consegue transformar-se naquilo que quiser desde que não chega aos 5 minutos. Yeah, Ela aterroriza uma pequena aldeia também para conseguir ter noivas, não é? Para se poder casar. exatamente. O tiro sai um pouco pela culatra, não é? Porque acabamos por descobrir que elas é que o andam a usar a ele e que ele é corno manso, basicamente. Yeah. É isso. O Long, que corrija-me se eu estiver enganado, mas eu acho que na versão portuguesa eles mencionam o nome dele uma vez. Uma única vez, acho que é o primeiro episódio. A partir daqui, o nome dele, na versão portuguesa, tenho quase certeza que eles nunca mais mencionam o nome dele. Será que é porque o nome é um pouco esquisito em português? Ah, E pá, eles não. decidiram É que. assim, eu não me lembro se eles. Eu tenho a sensação que sim, que voltam a dizer o nome dele, mas muito poucas vezes ao longo da série, na versão Sim. portuguesa. Yeah. Epá, e não acho que seja. Ou se, é tal coisa, eles se calhar não estavam à espera que ele durasse tanto tempo na série, estás a ver? E então mantiveram o nome original. Porque, por exemplo, com o Piccolo, eles metem-lhe o coraçãozinho de Satã. O famoso Pois é. coraçãozinho de Satã. Que vem Que é um nome da espetacular, versão devo dizer. francesa. Yeah, É um nome espetacular. Eu yeah, adoro esse nome. yeah. Quando a gente eventualmente chegar lá, sim, mas é fantástico. Estás a ver? Portanto, eles Ah, podiam muito bem ter arranjado uma alternativa. Epá, não sei. se bem, se bem que Coraçãozinho de Satã eventualmente iria-lhes morder no rabo, não é? Porque eventualmente o Mr. Satan Ah, é sim, sim, sim. introduzido e Yeah. eles têm que arranjar um outro nome para o Mr. Satan. Foram Mas buscar o sim, Hércules. Hércules, não é? Porque é da versão americana. Yeah. Também lhe chamaram Hércules. Muito bem. Ah, personagens como o Yamcha. O Yamcha é um ladrão que é acompanhado com o Poir. O Poir é suposto ser um gato, penso eu, que também tem os mesmos poderes Saber, do sim. Oolong. Ou seja, sim, consegue se transformar. O Yamcha é um ladrão do deserto que ataca pessoas para poder-lhes roubar dinheiro e cápsulas e tudo mais. Yeah. Ele acaba por ter um problema em não consegue estar ao pé de raparigas ou falar com raparigas, por isso acaba por ser a sua fraqueza. Ele acaba por perseguir depois os nossos heróis para poderes roubar eventualmente as bolas de cristal quando já todas estiverem juntas, mas a gente acaba por descobrir que ele não é assim tão mau como aparenta e acaba por ter também um bom coração e simplesmente as circunstâncias para ele não eram as melhores. O Yamcha que acaba por vir a ser um dos heróis, entre aspas, ao lado do Son Goku daqui para a frente. E no final desta arc ele começa também já a mostrar isso. Qual é a tua opinião em relação ao Yamcha? É assim, o Yamcha depois. É assim, o Yamcha nesta arc está bem e vê-se que foi claramente feito para ser o namorado da Bulma, estás a ver? Eles foram feitos mesmo um para o Sim, outro nesta arc. Opa, é pena depois o que lhe acontece mais à frente ao longo da série. Acho que é uma personagem um bocado injustiçada. Mas aqui está sim, tá, tá excelente ainda. Está a começar, é também ainda um jovem ladrão, oportunista. Lá está, é uma Bulma, mas masculino. sim. O Yamcha infelizmente torna-se o saco de pancada muito daqui. Não vai demorar muito. Sim. Não vai demorar Epá, não, muito, ainda vai demorar um mas, bocadinho, mas pronto. mas aqui ele ainda parece importante. Yeah. E eu acho que também outra coisa que podemos falar do criador, do Akira Toriyama, é que claramente ele é uma pessoa que assim que não é uma pessoa, não, um criador, não é? Que assim que cria tem um brinquedo novo, estás a ver? Yeah, descarta os Ah, velhos. ele descarta-o muito rapidamente e Yeah. passa para o outro brinquedo. O único Mas brinquedo que yeah, ele parece gostar constantemente é do Son Goku. Mas isso também se calhar é a personagem principal dele e ele precisa de o manter. eu acho que ele também não sabia bem o que queria do Dragon Ball. Se fores a ver, Sim, isto começa como uma história de aventura e depois torna-se tipo fighting arcs, torneios de luta, e depois volta a ser tipo meia aventura, e depois é salvar o mundo, e depois mete aliens. Ele dá-me a ideia que ele não sabia bem o que é que ele queria, estás a ver? Ele ia escrevendo saga a saga. E por isso é que há grandes diferenças entre as várias sagas, apesar de haver alguma continuidade. E a mesma coisa é um bocado que as personagens. eles depois de encontrar o Yamcha acaba por encontrar. É o Ox King. Não me lembro se eles traduzem em português ou não o nome dele.
Sim, ou acho não? que tem a tradução, é o rei qualquer coisa, Rei qualquer acho eu. coisa, sim. Rei da montanha, qualquer coisa assim. Sim, é uma coisa assim de género. Eu cá, é assim, não, para quem está a ouvir isto, não penso que eu desleixei-me. A realidade é que muitos destes nomes não voltam a ser referidos. Yeah. São personagens que continuam, mas Sim. eventualmente. Aliás, este é um Eu vou personagem, é aquela explicar. personagem que aparece mil e uma vezes, mas tipo, não tem praticamente falas, Exato, ou está lá só yeah, exato. Eu uma digo fala isto ou duas. É. porque a filha do Rei da Montanha, neste caso, é a Kika. A É Kika realmente importante. É. eventualmente vai se tornar na mulher do Son Goku. E eles meio que começam já a meter um pouco a semente para isso nestes primeiros episódios. Mas assim que ela se torna a mulher do Son Goku, eventualmente, não é? Uhum. Só vemos ela, só vemos o rei em interações com a filha, ou seja, e a filha chama-lhe sempre por pai, por isso o nome dele acaba por ser um pouco esquecido. Yeah. A Kika, como eu disse, eventualmente há de ser a mulher de Son Goku. Aqui também vemos um problema com o Akira Toriyama. Eventualmente a gente há de falar um pouco mais disto, mas noutro episódio, mas eu acho que não é só um problema só dele. Acho que vive-se um pouco no manga em geral, em criadores deste género que criam histórias não saber escrever bem romance. Uh, eu digo-te, por exemplo, a ti que não imagina que não conheces esta história. Eu digo que a personagem principal eventualmente acaba-se por casar com outra personagem e tu pensas, eventualmente eles acabam por escrever aqui qualquer coisa que acaba por fazer juntar e tudo mais. Não, nem por isso. Nem por isso. É um pouco Não, feito yeah. às três pancadas, é usado para efeitos de comédia mais à frente, para justificar o facto de eles terem que casar-se, mas é só isso, é só um punchline, no fundo. O Eu, que por é que tens a dizer em acaso, relação a isso? lembro-me de quando era pequeno e estava a ver isto pela primeira vez, mais à frente, né? Quando ele volta a reencontrar com ela. Lembro-me mesmo de pensar assim: quem? O quê? Quando é que isto Yeah, se passou? Porque, sim, isto é uma coisa que acontece assim muito de passagem, e depois passa-se um bom bocado de tempo na série até ela voltar a aparecer e depois praticamente casam-se logo. sim. Porque Son Goku lá está, é o rapaz da montanha, não sabe bem como interagir com as É. pessoas, interage Em na campanha. única forma que exatamente. E a Kika diz-lhe: prometes. A Kika engraçou com ele, não é? Porque salvou o castelo do pai e engraçou É. com ele, basicamente, não é? Então diz-lhe que prometes-me que um dia casas comigo, e o Son Goku diz o que é casar, não é? Porque ele não faz ideia o que é. E ela, são logo qualquer coisa como, logo vês, mas aceitas. E o Son Goku olha, diz, bom, olha, Está está bem. bem, tudo bem, pode É. ser. E é isto. E eventualmente eles só se voltam a encontrar quando ela já está na fase adulta e ele também. Exatamente. Pá, parvo foi Shakespeare em ter demorado tanto tempo com o Romeu e Julieta. Bastava ter logo, bora, tá bom. Exatamente. Ah, Aqui, contudo, acabamos por ter um dos grandes momentos da série, nesta fase, que é o primeiro Kamehameha da história. yeah, yeah. E Também é um toda dos a gente sabe melhores. o que é o Kamehameha. Quem viu Dragon Ball tentou no recreio imitar o Kamehameha com os colegas. É uma junção de mãos icónica que assim que tu vês já sabes qual é a palavra que vem a seguir. Quem introduz o Kamehameha pela primeira vez é o Tartaruga Genial e é um momento épico, Épico, yeah. diga-se de passagem. É E também feito. mostra que o Tartaruga Genial não é só um velho tarado, é também tipo realmente um mestre das artes marciais e que tem muito para ensinar. Exatamente, exatamente. Acabamos por descobrir momentos depois que o Son Goku consegue logo aprender o Kamehameha ao vê-lo uma única vez, contudo é ainda muito fraco comparativamente ao Kamehameha do mestre Tartaruga Genial. O que não deixa de ser surpreendente, contudo, algo que eventualmente a gente acaba de descobrir porque é que o Son Goku é tão talhado para as artes marciais, mas Tartaruga Genial vê aqui que ele é um prodígio, basicamente, e até diz ao Son Goku que quando acabares de reunir as bolas de cristal,
vem ter à minha casa e eu treino-te. E o Son Goku aceita, ou seja, a semente para a próxima saga é deixada aqui. Mas o Kamehameha é fantástico, é se calhar a técnica de Dragon Ball mais conhecida de sempre. E aqui E a que ter a vai sua preparar primeira. a série toda. Sim, vai durar a série toda. Aliás, vai haver técnicas que a gente só ouve o nome uma vez e nunca mais, Né? mas Kamehameha fica para Fica para sempre. sempre. Por fim, Pilaf. Ele é introduzido como o nosso grande vilão, nosso primeiro grande vilão. Ele não é aterrador, não é usado mais como veia cómica. Ele tem dois, dois capangas com ele, basicamente, que ele ordena ordens e tudo mais. Mas ele não é suposto ser aterrador. É usado um bocado como uma piada, mas acho que para o ambiente que estava-se a construir nesta primeira história acaba por, por, por ficar bem. João, o que é que tens a dizer sobre o Pilaf? Não gostei. Acho o Pilaf. Acho o Pilaf Achas? super genérico. Ok. Epá, é aquele vilãozinho tipo mesquinho que quer governar o mundo inteiro porque, pronto, é esse o objetivo dos vilões e está lá mesmo só para comédia. Sim. Se isto fosse mais para a frente, se este vilão aparecesse mais à frente, eu acho que não se Sim, enquadraria sim, de sim. todo. É Para porque é aqui, tal coisa, é ainda assim. por cima, sabendo o que vem à frente, estás a ver? Epá, não. Sim, Pilaf, não, muito sim. obrigado. Pilaf que acaba por. Pilaf que acaba com tudo, tu dizes isso, mas o Pilaf acaba por reunir as bolas todas, ou seja, acaba por conseguir capturar as bolas dos nossos heróis que foram recolhendo ao longo do tempo e Yeah. acaba por conseguir chamar o dragão. Yeah, mas never fear, o Long is near. O grande herói, o Long, a salvar o dia. O Long A vem salvar fazer... o dia porque da melhor maneira possível, quando ele está yeah. prestes a pedir o seu desejo para dominar o mundo, o nosso porquinho amigo chega e Aparece diz: Quero umas cuecas. de gaja. Não, peço desculpa, quero umas cuequinhas. É assim que ele diz na versão portuguesa. Yeah, yeah. Quero umas Ah, cuequinhas. E do céu vem cuequinhas que lhe yeah, caem na cara yeah. O grande e dragão, o dragão super poderoso, que consegue lá vai. conceder qualquer desejo, arranja-lhe um par de cuequinhas. Primeiro desejo de sempre a ser pedido na série. Yeah. E vão ser pedidos muitos desejos ao longo da série. Mas este é o primeiro. Este é o primeiro e é o mais ridículo de todos. Yeah. Estou a tentar pensar se há algo mais ridículo, mas penso que não. Não, este é mesmo mais ridículo. Ai. O que é que acha Yeah. do Shenron, o dragão? Opa, é também um dos meus Ele- melhores momentos agora desta primeira saga. É a introdução do Shang, a introdução da mecânica das bolas de cristal e também é super icónico durante toda a série e mesmo na cultura pop no geral. Este é o teu design preferido do Sharon? Que ele viria a ter mais designs. Epá, agora não me estou a ver bem os outros, mas eu gosto bastante deste design inicial. Já. Sim, este design é muito fixe. Eu acho que se calhar a gente eventualmente chega lá. Acho que se calhar gosto mais do design do Shenron de Namek, mas este está Por muito acaso tá lá gosto mais perto. deste. Já. Ok. Gosto mais deste. Se calhar pelo outro ter músculos. Tá bem. Tem cornos maiores, tem um par de cornos Tá bem. maior. É por isso. Yeah. Ah, O outro dá 3 desejos. este só dá um. Tá bem, pronto. Fica lá com os Mas três. eventualmente também consegue dar 3, por isso. Yeah. Sim, depois Yeah. é. Yeah. Uma história para outro dia. Uma história para outro Yeah. dia. O Pilaf, né? Claro que não fica satisfeito por o seu desejo ter sido arruinado e arranjar meio que ali uma armadilha para matar os nossos heróis de maneira um bocado ridícula, mas pronto, é o tema da saga. O Son Goku acaba por contar uma história de que o meu avô, quando era vivo, contou-me para nunca olhar para a lua. E hoje é a lua cheia. E eles, então porquê? E o Son Goku, porque aparece quando há lua cheia aparece um monstro horrível que eu não devo ficar a olhar e devo
é dormir nessas noites. Eles começam a olhar para a cauda dele e eles começam meio que a fazer um mais um e começam a perceber, bem, se calhar este nosso amigo macaco é que é mesmo o nosso monstro. O Son Goku acaba por olhar para a lua e transforma-se num macaco gigante de nome Ozaru. A gente acaba por descobrir, também fazer as contas, que eventualmente foi o Son Goku que matou o seu próprio avô, que acaba por ser um pouco uma história triste desse lado, apesar da série nunca tocar muito nesse ponto emocional de o Son Goku Epá, muito provavelmente sim. foi o causador da morte do avô, mas este momento também é outro dos grandes momentos da saga. O design não é muito impressionante, é só um macaco gigante, mas parece ser a coisa mais aterradora até agora na série, sempre. E ele destrói o castelo todo do Pilaf, o Pilaf tem que fugir. Eles acabam por descobrir que o Yamcha anteriormente acabou por descobrir que a cauda do Son Goku acaba por ser o seu ponto fraco. Então ele aqui decide pedir ao Puar para se transformar numa tesoura gigante e cortar a cauda do Son Goku, e com a cauda cortada o Son Goku acaba por reverter para o seu aspecto humano. Opiniões sobre o macaco gigante, João? Hum, epá, lá está outra nova dinâmica introduzida que depois vai ter mais significado à frente na série. Hum, epá, em relação ao que tu estavas a dizer, eu gostei que eles aqui, o Yamcha e a Buma, não tivessem explicado nem contado nada, porque era a ideia que eles percebem-se o que se passou com o avô dele, com o Son Gohan. E eles preferem não explicar as coisas ao Goku. Gostei disso, mas acho que depois já é uma oportunidade falhada mais à frente na série o Akira Toriyama não explorar isso. Percebe o poder das bolas de cristal, certo? Certo. E ele nunca pretende trazer o avô de volta à vida, sabes? Sim, 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 isso também é verdade. Opa, mas depois é aquela coisa, se Esse, começares a perceber um bocado a personagem, percebes que é aquela. O Son Goku vive muito no momento, estás a ver? Não se preocupa nem muito com o passado nem com o futuro, é muito, vive só no momento. E dá-me a ideia que vem um bocado daí. Mesmo ele sim. não parece. Mesmo quando o conheces, estás a ver? Vive sozinho e coisa. E tem muito respeito pela bola de 4 estrelas, que é a única réplica que ele tem do avô. Mas nunca há aquela vontade, nunca há aquele desejo de trazer de volta. Nem. E há um bocado. Um certo distanciamento, estás a ver? Não, não vejo assim ali grande, grande saudade da parte dele. Se calhar saudade é a Uhum. palavra errada, mas pronto. Sim, sim. O Akira Toriyama adora reescrever a história, não é? Uhum. Porque ele ainda hoje anda a escrever Dragon Ball, Sim, uh, a estragar algumas personagens, diga-se de passagem, quase algumas todas devia delas estar quieto. importantíssimas, mas eventualmente eu vou falar disto também, porque tem muita coisa cá dentro Sim, de mim a que gente há de lá, a gente há de lá chegar. Já. há de lá chegar. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Ele já que está tão preocupado em ainda escrever sobre o tema e sobre a história, choca-me um pouco como é que ele ainda não decidiu fazer um throwback aos primeiros anos do Goku com o avô e da dinâmica, não é? Uhum. Porque é algo que até hoje ainda fica um pouco no ar, não é? A gente Sim, eventualmente sim, há de sim. descobrir como é que começou tudo, não é? Hum. Mas é algo que ainda fica um pouco por contar. Achas que isso é um plus? O facto de ficar um pouco em mistério e deixar um pouco a tua própria interpretação sobre o próprio avô dele, o Son Gohan, e a relação com o Son Goku, ou achas que ele já deveria ter explorado um pouco mais essa parte? Eu acho que ele devia tê-lo feito já há muito tempo. É assim, lá está. Depois ele mais para a frente da série, o Son Goku vai-se crescer e vai se tornar adulto. Eu acho que alguns nessas alturas ele devia ter explorado um bocado isso. Por Cristal, especialmente estas partes iniciais que não têm tanta ação, eu acho que não tem a devida apreciação da parte de muitos fãs que querem é só aquelas partes de ação e coisa. E por isso é que a gente hoje em dia tem o Super, que é só tipo ação contínua e não tens praticamente nada. Este e o Z estão no seu próprio campeonato É, e o resto está na segunda divisão. Son Goku acaba por perder a cauda, voltando
saindo da forma de macaco. E eles acabam por descobrir, não é? Que uma vez pedindo o desejo ao dragão, as bolas acabam por se espalhar pelo mundo de forma aleatória, sendo que elas só voltam a ter os seus poderes passado um ano do dia que o desejo foi pedido. Ou seja, durante o próximo ano não vale a pena procurar pelas bolas, porque o radar que a Bulma tem para procurar as bolas nem sequer mostra onde é que elas estão. Assim sendo, o Son Goku decide que durante esse ano, Vai treinar até com. as bolas estarem ativas, vai treinar com o Tartaruga Genial para se tornar mais forte. E é aqui que a saga do Pilaf acaba. Que momentos é que para ti são o standout desta arc? Opa, olha, alguns momentos já foram feitos, que é o Kamehameha do Tartaruga Genial, é a transformação do Goku, é o Shenlong. Pá, são muito importantes não só para esta saga, mas também para o resto de todo o Dragon Ball. Todo o universo Dragon Ball. Hum, Gostei também, olha, logo de início, quando a Bulma e o Goku se encontram pela primeira vez, não sei se te lembras, mas ela vai a conduzir um carro e atropela o Goku, estás a ver? Sim. E ele depois irrita-se, bué, pega no carro, arremessa-o e ela Pois é. depois saca de uma pistola, espeta-lhe meia dúzia de tiros e fica bem lixada de não ter matado uma criança no Pois meio é. do nada das montanhas. Pois é. Estás a ver? Epá, acho isso espetacular e acho que começa logo a marcar o. Epá, a marcar o passo, estás a ver? Sim. Percebes logo o que é que Sim. vai ser isto. Um, e depois também gosto do final da saga, em que basicamente toda a gente consegue os seus desejos, menos o Pilaf. A Bulma arranja um namorado, o Yamcha perde o medo de falar, pelo menos com a Bulma, estás a ver? Sim. O Son Goku sai das montanhas, consegue arranjar amigos e consegue, tipo, vai conhecer o mundo. Ahm, a própria Kika, pronto, já tem um noivo. O Long, que é assim aquela Tem umas personagem que o cuecas. Bardolas e não sei o quê, consegue as cuecas e consegue ser herói. O próprio Poer também consegue ser herói, estás a ver? E nenhum deles usa as bolas de cristal para conseguir o seu desejo. O único que tenta mesmo e que realmente consegue reunir as bolas de cristal e chamar o Shenlong é o Pilaf e é o único que não consegue o seu desejo. Estás a perceber? E eu gosto muito disso. E acho que é um erro ele se calhar não ter apostado mais nesse género de temática. Só mais um momento que ainda não foi falado. A nova imagem que o Son Goku consegue. O Tartaruga Ah, Genial sim, decide sim. dar uma nova imagem ao Son Goku. Isto acaba por ser parte da imagem do próprio Son Goku em pequeno. Ou seja, ele e a nuvem mágica são quase como sinónimos, os dois Sim. juntos. Sim, porque E ele só acaba por ser aprende a um. voar muito mais para a frente. Exatamente, ele para se deslocar acaba por usar isso. E até no Z, outras personagens acabam por usar a nuvem Yeah. mágica, ou seja, irá ser sempre Até que chega uma altura e abandonado. algo. Exatamente. Sim, onde é que ela está de mente? Não sei. Não sei. Alguém Exatamente. devia Yeah. ir ao Perdeu armazém e toda a tirar-lhe o pó. utilidade, esquece, arruma para o lado. Acaba por ser uma. Três episódios que se veem bastante bem. Um Yeah. começo de uma história, isto é apenas os alicerces do que está por vir. Foi o primeiro episódio da nossa descrição intensa do que é para nós o Dragon Ball. Dragon. No próximo episódio, que eventualmente falarmos de Dragon Ball, iremos falar da saga do torneio, do primeiro torneio Tenkaichi Budokai, o primeiro torneio da história da série. Muitas coisas iremos ter para dizer nessa altura.